Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a questão 29 da prova azul de linguagens do Enem de 2023. Então vamos lá. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência, para criar um efeito desconcertante centrado no. Então, um efeito contraditório que provoca hostilidade, enfim. Era um gato preto, como convinha a um cultor das boas letras, que já lera Poe traduzido por Baudelaire. Preto e gordo, e lerdo, tão gordo e lerdo que a certa altura observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio de morte aos ratos. Já nem os afugentava. Os ratos de Ouro Preto são também dignos e solenes. Não ria. Tradicionalistas, descendentes de outros ratos que naqueles mesmos casarões presenciaram acontecimentos importantes da nossa história. No sobrado do desembargador Tomás Antônio Gonzaga, imagine o senhor uma reunião dos sonhadores inconfidentes, com os antepassados daqueles ratos a passearem pelo sótão, ou até mesmo pelo assoalho, por entre as pernas dos homens absortos na esperança da independência nacional. E depois os ancestrais daqueles roedores que vi agora deslizar sutilmente no meu quarto, podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça de Tiradentes. E quando as órbitas se descarnaram ignominiosamente, podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio, onde verdadeiramente ardera a literatura com a simplicidade do heroísmo à febre nacionalista. Então é um texto, o efeito desconcertante se dá porque sempre que nós imaginamos essas figuras, né? Tomás Antônio Gonzaga, os Inconfidentes, Tiradentes, enfim, nós temos uma imagem de luxo, de limpeza, e imaginar, ou ele descrevendo os ratos passando ali, passa um ambiente porco, descuidado, desconcertante nesse sentido. Então vamos ver as alternativas. Desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. Ele está descrevendo, sim, mas o efeito desconcertante não é apenas por conta do casario, é como se fosse uma outra visão da história que nós estudamos na escola. Então, não. Efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Não exatamente ficção, né? Porque o rato passando é algo bem próximo da realidade, ainda mais em Ouro Preto naquela época. Então não é um limite, apagamento de limite entre ficção e realidade. Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literaturas. Não tem esse vínculo estabelecido entre animais. Em nenhum momento os ratos têm alguma ligação com a literatura. Os ratos estão ali no papel de rato, passando, são roedores. Eles passam entre as pernas, passeiam pelo sótão, enfim. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Só porque eles... Não é essa, né? Porque por entre as pernas dos homens absortos na esperança. Aqui descreve, né, que os inconfidentes podem não ter visto possíveis ratos ou animais porque eles estavam concentrados na ideia de independência. Não é porque eles eram malucos, insanos. Então não tem esse questionamento quanto à sanidade dos inconfidentes. Vamos ficar com a E, né? Contraste entre austeridade pomposa, que é o que nós vemos na história, de
líderes políticos, de reuniões políticas, de discussões em que eles pensavam como que eles iriam agir, enfim, que é essa austeridade pomposa, e é essa imagem repugnante de como de fato deveriam ser as reuniões. Nojo, rato passando entre as pernas das pessoas. Então, é esse contraste exatamente que faz com que o texto tenha esse caráter, como ele diz aqui, efeito desconcertante. Então, nós ficamos com a alternativa E. Se tiver alguma dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!